ser fluente em inglês é mais simples do que você imagina. Se você dominar essas 4 dicas que eu vou te passar aqui, você vai inclusive impressionar as pessoas. Bora lá então! Eu sou a Teacher Ferdanhone do canal do inglês. Eu quero te dar as boas-vindas se você está aqui pela primeira vez. Já se inscreva aqui, inscreve-se no meu canal aqui e acione o sininho de notificação. Inscreva-se! Inscreva-se! Tô com um probleminha de português, hein? Inscreva-se no meu canal, acione o sininho de notificação e deixa o seu joinha. É muito importante, tá legal? Você sabe muito bem por quê. Você sabe, então deixa esse joinha aí. Muito bem, agora nós vamos começar. Eu falei pra você que, cara, é tão simples parecer fluente. Aí você fala, Fernanda, mas eu não quero parecer, eu quero ser. Que bom! Eu também quero que você seja. Conta comigo. Só que eu quero dizer o seguinte, às vezes a insegurança, a ansiedade pega você. E o que eu quero com esse vídeo é te ajudar a dominar 4 coisinhas, 4 dicas aí. 4, vamos chamar de situações, ou de 4 calos no pé do brasileiro. Nossa, tá me faltando vocabulário. Mas eu quero que você domine esses 4 pontos que eu vou te passar aqui, justamente para aumentar a tua segurança. Enquanto você vai crescendo o teu vocabulário, praticando, estudando e tarará, você vai ficar fluente. Mas eu quero que você também impressione. Poxa vida, você não é porque você é intermediário que você não pode falar como um fluente. Não é porque você está chegando ainda no intermediário de repente que você não pode ter uma pronúncia bacana. Vamos falar um pouquinho de pronúncia aqui então? Bora lá? Vamos começar? E eu tenho um convite para te fazer no final do vídeo, não saia daí. Mas esse vídeo é bem objetivo, então bora lá para as dicas. Você já ouviu falar em linking sounds? Já ouviu falar numa palavra que liga na outra e parece que é tudo a mesma coisa? E, oh my goodness! Já ouviu falar disso? Gente, presta atenção. Tem uma coisinha chamada assim, linking sound, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Numa frase, quando uma palavra termina em consoante ou com o som de consoante, e a próxima palavra vai começar com vogal, ou som de vogal. Por que eu tô falando som de consoante, som de vogal? Porque tem vogais, tem consoantes, ou seja, tem letra no inglês que é silenciosa, tá? Só por isso. Então, quando uma palavra termina com o som de uma consoante e a próxima começa com o som de uma vogal, provavelmente vai conectar, vai ligar uma palavra na outra. Quer ver o exemplo? Eu falo assim pra você. It is an awesome idea. It is an awesome idea. It is, o T do it conectou no I do is. It is, o S do is conectou no A do an. E o N do an conectou no O, no A, né? Que tem esse awesome. Aí, idea. It is an awesome idea. It is an awesome idea. Então esse it is. Quer ver um outro linking aí muito comum? What a. What a nice day. Wow. Que dia bacana. Wow. What a. Já ouviu falar desse what a? Você já ouviu falar de gonna, de wanna? Vou te dar uma dica. Quando você tem going to mais um verbo, por exemplo, going to be, going to do, going to buy, você vai muitas vezes ouvir nativos falando não going to e mais o verbo, e sim gonna be, gonna buy, gonna have, gonna do. A mesma coisa com want to. Quando tem want to e mais um verbo, você ouve wanna. Want to be ou wanna be. Want to do ou wanna do. Want to have ou wanna have. Tudo isso a gente chama aí desses... Embora que eu tô falando de coisas diferentes, né? Agora eu falei de redução. Mas enfim, essas ligações de uma palavra que emenda na outra, um som de uma palavra que emenda na outra, essas reduções que eu acabei falando agora no final, tudo isso você pode assumir no teu discurso, cara. Ao invés de falar what a nice, você fala what a nice. Ao invés de você falar going to have, você fala gonna have. Ao invés de falar want to be, você fala wanna be. Qual que é o problema? Ao invés de falar it is, que é até feio falar it is an awesome idea, você fala it is an awesome idea. Vai uma outra dica aqui que eu não ia falar, mas eu vou trazer dentro dessa. Palavras em inglês que terminam em e antes do E tem uma consoante, quase sempre, não sempre, mas quase sempre, esse E é silencioso. Quer ver, ó? Nice, take, make, home, house. Você não fala o E no final de nenhuma dessas palavras aí que eu tô falando pra você. Só uma dica, um adendo. Agora vamos para a próxima dica que você tem que dominar se você quer falar como um fluente. Tem uma pronúncia clean como um fluente. O bendito som de
TH, TH. Tem inclusive, ó, tá na descrição aqui do vídeo, tá na descrição desse vídeo, uma aula que eu dei sobre este assunto, um vídeo sobre esse som de TH. E é completinho ali, tanto TH sonoro quanto TH silencioso. Então, think, through, though, the, that, these, enfim, esse TH aí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não tô te dando essa dica que você vai ficar agora obcecado para aprender o TH da noite para o dia. Mas preste atenção, o TH não é um som normal, natural da nossa fonética. Colocar a língua entre os dentes, ou melhor ainda, quando você entende que você está colocando a ponta da língua nos dentes superiores, ó. Think, those, through, though, e por aí vai, né? That. Você começa a perceber que, cara, se isso é do nativo, eu tô ferrado. Eu tô ferrada porque eu não sei fazer esse som, eu não sei fazer essa pronúncia. Primeiro que eu te aconselho a assistir o vídeo que tá na descrição aqui desse vídeo sobre o TH. Lá tem prática, tem umas diquinhas bem massas. Só que eu quero só te chamar a tua atenção, porque isso vai ajudar você a compreender o que eles estão falando também. Entender melhor os filmes. Agora, essa é uma prática que você tem que forçar, tá? E tá tudo bem forçar essa prática, porque como eu falei há pouco, não é uma coisa natural pra nós. Então você tem que forçar, praticar, testar, vai errar um monte no início. Tá tudo bem, não fique desesperada com erro. Erro faz parte do caminho, gente. Erro não pode ser um motivo para você parar de praticar inglês até chegar à tua fluência, combinado? Mas o som de TH é uma coisa que quando você começa a colocar um pouquinho mais de empenho, você fala, faz na frente do espelho, ó. Think, that, through, those, these, the. Começa a colocar. Começa a observar os nativos falando a boca deles, os lábios, o movimento. E aí, com o tempo, você vai aprimorando. Com o tempo que eu falo, não é daqui 10 anos. É com o passar das práticas. Então, quanto mais prática, melhor. Mas não é pra ficar obcecado nem obcecado. Já entenda e assuma o seguinte. Eu vou errar um monte. Até você começar a acertar. Beleza? A próxima dica que eu quero que você domine. Gente, a acentuação das palavras. Não é information... The information, the education, I believe, não é information, education, believe. As pessoas têm que entender que mesmo uma palavra, quando você vê ela na escrita, que ela é parecida com o português, não necessariamente, muitas vezes, né, o acento dela, a sílaba tônica, não tá onde tá no português, tá? Você não vai poder falar a mesma coisa. A informação, the information, ou sei lá como que muitas vezes acontece. Mas você tem que entender que é um outro destaque na tua fala, quando você percebe o peso das palavras. E não só das palavras, mas das frases. Tipo uma melodia das frases. Então o que eu te sugiro? Perceba, pare para observar o jeito que as pessoas pronunciam palavras. Cara, como que esse cara... o filme é muito bom para isso, podcast também. Coloca lá a legenda e fala, não, peraí, deixa eu voltar aqui. Aí você assiste, não, peraí, vou voltar outra vez. Vou voltar de novo. Não, peraí, vou voltar mais uma vez. Como é que ele tá falando isso aqui? Como é que a pessoa fala informação, instituição? Como é que a pessoa fala pagamento, gerenciamento, desenvolvimento, por exemplo, development. Tem muita gente que pensa que é development. Acreditem. Acreditem. Development. Então, como é que fala isso em inglês? Então, observe, mas também depois de um tempinho, observe aí, com bastante empenho, o jeito que as frases são faladas. O ritmo, a melodia na frase. Isso é algo que vai destravar o teu ouvido. E se você ouvir e repetir, imitando mesmo o que você está ouvindo, começa a destravar a tua língua. Isso é maravilhoso. Não perca esta oportunidade. Mas eu tenho mais uma dica que eu quero que você domine aqui, que é a letra R. Cara, a letra R, por exemplo, your name, your name is beautiful. Your name is beautiful. Your name is beautiful. Mas eu quero falar que você tá falando demais. You're talking so... Você tá falando muito alto. You're talking so loudly. You're talking so loudly. Percebe que o R aí é forte. Your. Outra coisa, sabe o R do rock and roll? Rock and roll é o mesmo R na palavra favorite, na palavra restaurant,
na palavra reels, story, history, ou seja, não interessa onde está o R em inglês. Mas seja no meio da palavra, no início da palavra, sempre o som do R, ou no final, enfim, sempre o som do R vai ser r. Só que por uma questão de dicção, às vezes, alguns nativos parece que eles não falam direito o R, mas é questão de dicção. Então, já ouviu falar a palavra crispy? Você já ouviu algum meme, acho que é do Trump? Foi do Trump? Enfim, que ele falava crispy, ou algum americano famoso falava crispy, ao invés de crispy, ele falava crispy. Ele não conseguia articular o som do r. Isso pode acontecer. Quer ver uma coisa? A palavra rural. Rural em inglês. Se escreve igual, mas a pronúncia rural. Rural, tipo, oh my gosh, o que é isso? Rural. Lá atrás, a lateral aqui da língua rela lá no céu da boca. Rural. Fala brincando rock and roll. Fala brincando caipira. Que daí você vai entender que é esse som aí. Mas tem alguns americanos que às vezes brincam por causa de algumas pessoas que têm dificuldade de fazer esse som. Então, ao invés de falar, por exemplo, crispy, procura ter um meme aí, do tal do crispy. Mas por quê, Fernanda? Porque é uma questão de dicção mesmo, tá? Para algumas pessoas, eu nunca ouvi falar de uma variação sobre isso, a não ser dicção mesmo, tá? Dicção. Tá legal? Mas quando você começa a observar o jeito que os nativos falam, quando você começa a observar o jeito que eles pronunciam, cara, isso vai te dando muito mais segurança, porque vai ficando lá no teu subconsciente. Pegou essas dicas? Agora eu quero te fazer um convite. 2, na verdade. 1 é para você me seguir em todas as minhas redes sociais, @canal do inglês. Tem dica todo dia para você, um conteúdo gratuito, feito com muito carinho para que você pratique inglês enquanto navegue nas suas redes sociais. O outro convite é para você vir toda terça-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, participar da minha aula gratuita. É isso mesmo, toda terça-feira, 8 da noite, horário de Brasília, eu dou aula gratuita, ao vivo, aqui no YouTube para você. E você que nunca esteve presente na minha aula, tá perdendo a oportunidade de praticar inglês e aprender mais e mais. Então é isso, convites feitos. Se você curtiu, deixa o seu like. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e compartilhe esse vídeo. E claro, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não se inscreveu, hein? Nada a ver se tá aqui e não tá inscrita. Ou não tá inscrito. Que isso? E a gente se vê no próximo. I'll see you soon. Bye!